Fala galera, mais uma videoaula. Hoje eu trago para vocês a resolução de um exercício de resistências materiais 2, o exercício de flexão oblíqua. Esse exercício caiu na prova, espero ajudá-los. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para vocês irem recebendo todas as notificações conforme eu for postando os vídeos, tá bom? Esse é o exercício 4. A viga tem seção transversal retangular. Determine a tensão na flexão máxima em cada quina da seção transversal da viga e do ângulo de eixo, do eixo neutro. E o ângulo do eixo neutro. Considerando o momento igual a 8 kN/m. Essa era a questão que mais valia ponto na prova, então eu comecei por ela para garantir esses 3 pontinhos. Então vamos lá. A característica da flexão oblíqua é que o momento que está aplicado à nossa seção transversal, ele não está exatamente no centro da figura geométrica. Em um dos dois eixos, em Z ou em Y, ele está fora do ângulo, está fora do eixo neutro da figura. Então, quando perguntar o ângulo do eixo neutro, você já sabe que é uma flexão oblíqua, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é você redesenhar essa figura que está em 3D, redesenhar ela em 2D para entender quais são os cantos, como está esse momento, esse ângulo, redesenhar toda essa figura só que em 2 dimensões, tá bom? Eu redesenhei aqui pra gente. Essa é a figura. Perceba, ó, 150 milímetros, 150 milímetros, 150 milímetros, né? Aqui está o eixo Z, aqui está o eixo Y. Percebam que o eixo Y está fora, está afastado do eixo neutro, né? O eixo neutro está bem aqui no meio. Então, eu tenho um momento aqui aplicado de 8 kN, né? E na figura ela não nomeia nenhum dos cantos. Mas nós vamos fazer isso porque depois a gente vai definir quem está tracionando e quem está comprimindo, tá? Quais são as tensões máximas. Então a gente precisa nomear todos os cantos, que é onde ocorre a flexão máxima, tá bom? Então vamos lá, vou chamar de ponto A, ponto B, aqui é ponto C e aqui é ponto D, tá bom? Beleza. Agora nós faremos uma análise de qual ponto está tracionando e qual ponto está comprimindo, né? Então vamos lá. Para fazer essa análise, eu preciso decompor o meu momento nesses dois eixos, eixo Z e eixo Y, tá bom? Bom, vocês sabem que a decomposição, ela ocorre, para analisar a decomposição, a gente faz um tracejado, tá vendo? Ó? Esse tracejado tem que ficar sempre perpendicular ao eixo que eu estou projetando, né? Então, se essa força está nessa direção, ela faz uma componente aqui em Z, nessa direção, aqui é perpendicular, ó, ao eixo Z, tá? Então, aqui, ó, nesse eixo eu vou ter a projeção, desse momento aqui decomposto, né? Então aqui eu vou chamar de MZ, que é o momento em Z, tá? Momento em Z. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu faço uma projeção que tem 90 graus, tá? E aqui, ó,
a gente vai ter também uma projeção do nosso momento no eixo Y. Isso daqui eu vou chamar de MY. Tá bom? Por que a gente faz essas projeções? Porque somente assim eu vou entender quais pontos estão tracionando e quais pontos estão comprimindo, tá bom? Então vamos lá. Para analisar quem está tracionando e quem está comprimindo, é necessário saber a regra da mão direita, tá? A regra da mão direita é muito simples, ó. Tá vendo o sentido dessa setinha aqui, ó, para o momento em Y? Ela tá para cima, né? Então essa setinha aqui será o meu polegar. E se chama regra da mão direita porque você só pode analisar com a mão direita, tá? Então, se você fizer com a esquerda, ó, perceba que tá ao contrário, né? A esquerda tá pro outro lado. Então tem que ser com a mão direita, tá bom? Então, eu sempre vou colocar o meu polegar na direção das setinhas que aqui estão, tá? E o meu momento, eu vou saber a direção dele com o meu dedo indicador. Ó, meu dedo indicador tá para lá, certo? O meu polegar tá na direção das setinhas do MY e o meu indicador tá naquela direção, ou seja, tá apontando para B e para D, né? Ó, tá na direção de Z, certo? Então, o meu momento aqui ocorre daqui para lá. Tá vendo, ó? Essa setinha aqui é exatamente o meu dedo indicador, ó. Tá bom? Beleza. Aqui será a mesma análise. Olha só. O meu polegar na direção do momento em Z, né? O meu indicador está para baixo, na direção de CD, né? Então ela está fazendo assim, ó, naquela direção, tá vendo, ó? Então eu só posso, esse momento aqui, ele está ocorrendo daqui para cá, certo? Beleza. Então tá. Para analisar quem está tracionando e quem está comprimindo, olha só. Essa setinha aponta sempre para a compressão. Então não tem erro. Esse lado aqui está sendo comprimido e o oposto é verdadeiro. Esse lado aqui está sendo tracionado. Tá bom? Aqui, ó, compressão e aqui tração. Beleza? Então agora a gente já consegue avaliar em relação aos eixos quem está comprimindo e quem está tracionando, né? Eu sempre desenho um esqueminha aqui do lado para ficar mais fácil para entender o que está ocorrendo nos pontos, tá? Então é o seguinte, ó, você vai escrever Y é igual e Z é igual, tá? Aqui em cima você vai colocar tração e aqui compressão, tá? Beleza. Então vamos para a análise. Esse lado todo aqui, ó, vocês concordam comigo que o MY ele está ocorrendo em todo esse eixo aqui? Ele está ocorrendo em todo o eixo Y, certo? Então, se ele está ocorrendo no eixo Y e desse lado está tracionando, desse lado está comprimindo, então ele está tracionando, o MY está tracionando os pontos A e C, certo? Então, beleza. Se ele está tracionando A e C, então eu venho aqui na minha tabelinha, ó, Y tracionando A e C, tá bom? Os pontos A e ponto C, tá? E
o oposto é verdadeiro. Se ele está tracionando o ponto A e está tracionando o ponto C, ele está comprimindo o ponto B e o ponto D, né? Tá vendo, ó? Setinha para aquele lado. Então, do lado direito do eixo, ele está comprimindo, e do lado esquerdo, ele está tracionando. Vejam bem, eu só estou analisando o Y. Esqueçam o Z, tá? Quando a gente analisa um eixo, a gente esquece o outro, tá bom? Para não confundir. Então, o B e o D estão sendo comprimidos. Estão sofrendo compressão. Ponto B e o ponto D em relação a Y estão sofrendo compressão, tá? Agora vamos para o eixo Z. Agora eu esqueço o Y, tá? Eu estou só analisando o que essa componente em Z, que eu chamei de MZ, está fazendo em relação aos pontos. Olha só. Para cima do eixo Z, ela está tracionando, certo? E ela está fazendo isso ao longo do eixo Z. Então, em cima de Z ela está tracionando, abaixo de Z está comprimindo. Então, o ponto A e o ponto D, ponto A e o ponto B de bola, estão sendo tracionados em relação ao eixo Z. Então, aqui é ponto A e ponto B, certo? O oposto é verdadeiro. Ó, o ponto C e o ponto D estão sofrendo compressão ao longo desse eixo Z. Tá vendo? Ó? A setinha, compressão, como a gente definiu aqui. Então, aqui é C e D. Beleza? Show de bola. Feita essa análise, a gente pode partir para as nossas continhas, para as nossas equações, tá bom? Então, vamos lá. Agora para a gente fazer todos os nossos cálculos e chegar no resultado de quem está tracionando, quem está comprimindo e quais são os valores disso, a gente precisa fazer uma série resolver uma série de equações, tá bom? A primeira delas é o momento de inércia que a figura está sofrendo. Então, ó, isso daqui é uma fórmula dada, tá? Momento de inércia. E você vai ter que resolver o momento de inércia em relação a cada eixo, tá? Então, vou fazer em relação a Y. O momento de inércia para essa figura que foi dada, ele é base vezes altura ao cubo dividido por 12, tá? Então, beleza. Agora você deve estar pensando, mas quem é base e quem é altura? Olha só, a minha base sempre será o eixo que eu estou analisando. A base sempre será o eixo analisado, tá bom? Então, se eu estou analisando, se a gente está analisando o eixo Y, né? Ó, esse é o eixo Y. Eu estou analisando o eixo Y. Então, o meu Y será a base. E quanto vale minha base? Vale 300 milímetros, porque é a medida inteira, né? A medida total. Então, a minha base aqui, ó, 300 milímetros. Só que a gente precisa calcular isso em metro, tá bom? Então, na hora de fazer as nossas continhas, a gente pode até converter aqui para ficar mais tranquilo, ó. Eu tenho 150 mais 150, então eu tenho 300 milímetros, certo? Bom, se eu tenho 300 milímetros, é só eu dividir isso por 1000. Ó, então a minha medida total aqui é 0,3. Vou colocar aqui, ó, 0,3 metros. Isso daqui é essa distância total do eixo Y, tá? E convertendo esse daqui, ó, 150 milímetros, então 150
milímetros dividido por 1000, 0,15. Então aqui, ó, 0,15 metros, tá bom? Então vamos lá. Então, como a gente definiu, a minha base será todo o eixo Y. E todo o eixo Y vale 0,3. Então, vou substituir aqui, ó. 0,3 vezes... Ó, se a minha base é o 0,3, né? Se a minha base é o 0,3, então minha altura só pode ser 0,15 metros, né? É o outro eixo. Então, base vezes altura, 0,15 elevado ao cubo, tá? Tudo isso dividido por 12. Isso aqui, esse número é da fórmula, tá? Isso aqui é uma fórmula dada do momento de inércia para essa figura retangular, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aos cálculos. Quando a gente tem esse tipo de continha, não é legal fazer direto na calculadora com parênteses, porque você pode se confundir e você vai resolver o exercício de forma certa, porém com todos os números errados. E se você errar agora, você vai errar todo o exercício, tá bom? Então, o que eu faço sempre? Eu resolvo essa parte de cima e depois divido pela parte de baixo, tá bom? Então, tenho 0,3 vezes 0,15 elevado ao cubo. Tem esse número dividido por, ó, esse ANS aqui significa que você vai pegar o resultado anterior. O resultado anterior é esse aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Então, esse aqui dividido por 12. Tá vendo? Então, o meu momento de inércia em Y vale 84,375 elevado a menos 6. Ó, isso aqui é igual. Inércia em Y é igual 84,375 vezes 10 elevado a menos 6, tá? A unidade de medida aqui é metros na quarta, tá bom? Como que eu sei que é elevado a menos 6? Olha só, a minha vírgula está aqui, certo? Quantas casas eu tenho que andar para chegar aqui depois do 4? Bom, a gente conta o número de casas mesmo, tá? E andando para a direita é negativo. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas, né? Então, na hora de colocar aqui, eu faço 84,375 vezes 10 elevado a menos 6, que é o número de casas que a gente contou, tá bom? Ah, e se eu colocasse aqui, aí você teria uma casa a menos. Então, você teria 8,4375 vezes 10 elevado a menos 5, entendeu? Então, beleza. Esse aqui é o momento de inércia em Y. Agora a gente vai fazer um momento de inércia em relação a Z. O eixo Z. É a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Mesma coisa, essa base é a mesma análise que a gente fez para esse. Olha só. O que eu estou analisando agora é o eixo Z, certo? Quem é a base de Z? A base de Z é 0,15. Então, a base vai ser 0,15 vezes 0,3, que é a altura. Se a base é 15, a altura é 0,3.
elevado ao cubo dividido por 12, tá bom? Então aqui, ó, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Momento de inércia em Z é igual, ó, 0,15 vezes 0,3 elevado ao cubo. Tem esse número, dividido por 12. 3375 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui, ó, 33,75 vezes 10 elevado a menos 5. Ó, a vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a direita, negativo. Beleza. Então, esse aqui é o momento de inércia em Z. Tá bom. Agora a gente tem que encontrar qual é a intensidade do momento em Y, né? Decompondo esse 8 kN, com qual a intensidade que ele está atuando no eixo Z e qual a intensidade que ele está atuando no eixo Y. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relações trigonométricas, enviem para mim aqui no comentário. Digam que estão precisando de ajuda com isso, tá? Que eu faço um vídeo só para isso. Porque esse exercício é muito grande. Se eu fizer aqui, se eu for ensinar como decompor os eixos, a gente vai ficar com mais de 1 hora de vídeo, tá bom? Então vamos lá. Analisando esse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, né? Tenho o cateto oposto. Por que esse é o cateto oposto? O 30 graus, o nosso ângulo de referência, está atuando no eixo Z. Então, o cateto adjacente sempre será o cateto onde o ângulo está atuando. Se esse daqui é o cateto adjacente, então, se esse aqui é o cateto adjacente, esse aqui também é o cateto adjacente. Logo, esse daqui é o cateto oposto, tá bom? E a gente sabe que para encontrar o valor do cateto oposto é seno do ângulo, né? Então, eu vou fazer 8.000 vezes seno desse ângulo, que é 30 graus, né? Então, eu tenho momento em Y é igual a 8.000 vezes seno de 30 graus. Então, meu momento em Y será igual, ó, 8.000 vezes seno de 30. Será 4.000 kN. Aliás, 4 kN. Então, o momento em Y é igual a 4 kN/metro, tá? Momento não é força vezes distância? Então, tem força vezes distância. Então, essa é a unidade de medida do momento, tá? Se o meu momento em Y é seno de 30 graus, então o momento em Z será cosseno de 30 graus. O momento em Z é igual a 8.000 vezes cosseno de 30 graus. Isso aqui será momento em Z é igual a 8.000 vezes cosseno de 30. 6.928,2 newtons.
Então, eu tenho 6,928 quilonewtons, que está atuando em Z. Então, aqui, ó, 6,928 quilonewtons metro, tá bom? Por que que aquilo, ó, tô andando para a esquerda dessa vez com a vírgula, né? Então, se eu tô andando para a esquerda, ele é positivo. Então, eu vou andar 1, 2, 3. 3 positivo, né? É 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é quilo, né? Então, a gente coloca essa unidade para ficar mais bonitinho. Então, esse daqui é o momento que está atuando em Z, tá bom? Beleza, a gente já encontrou a intensidade do momento em Y e a intensidade do momento em Z. Então, agora basta aplicar a nossa fórmula de tensão, né? A fórmula de tensão, para calcular a tensão, eu tenho que analisar também os eixos separadamente, tá bom? Então, eu vou começar pela tensão em Y, tá? Mais aqui para baixo. Então, ó, a fórmula de tensão é essa daqui, ó. Tensão em Y será igual momento em Y vezes Z dividido pela inércia de Y. Tá bom? Vamos lá. Esse valor a gente sabe qual é, tá aqui. Esse valor é a nossa inércia que a gente calculou aqui, né? Agora, quem é esse valor aqui? Ó, o Z, ele é a linha neutra do eixo que eu estou analisando. Eu não estou analisando o eixo Y? Bom, eu tenho essa distância aqui, ó. Ele tá fora da linha, né? Da linha neutra. A minha linha neutra, para essa figura geométrica, passa bem no meio da peça, né? E quem é o meio de 0,15? É 0,15 dividido por 2. Ó, 0,15 metros dividido por 2. Esse é o meio da minha... Esse é a distância que está atuando, que a minha linha neutra está passando, tá bom? 0,075 metros. Então, aqui, ó, nós teremos momento em Y, que a gente encontrou lá em cima. Momento em Y é 4.000, certo? 4 quilonewtons, vezes a linha neutra que a gente acabou de encontrar, aonde passa a nossa linha neutra em relação a Y, 0,075, dividido pelo meu momento de inércia em relação a Y, que a gente encontrou aqui também. Ele vale 84,375 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui será então, tensão em Y será, ó, vou fazer essa continha aqui, ó, 4.000 vezes 0,075 igual a 300, dividido, agora você tem que abrir o parênteses, tá? Se você não abrir o parênteses, quando você dividir o número, ele vai dividir isso antes da multiplicação. Regra matemática. Divisão vem antes de multiplicação. Então, se eu dividir o 300 sem abrir o parênteses por esse número, ele vai dividir o 300 por 84,375 e multiplicar o resultado
10 elevado a menos 6. E não é isso que a gente quer, né? Primeiro ele tem que multiplicar isso daqui, e depois dividir isso por isso. Então, eu abro parênteses, tá bom? 84,375 vezes 10 elevado a menos 6. Dá esse número gigantesco aqui. Tá bom? Então, ó, a nossa vírgula tá aqui, ó, né? Se eu andar com ela para cá, para a esquerda, vai ser positivo, né? Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. 6 casas para a esquerda é 10 elevado a 6, né? É o número de casas que eu contei. 10 elevado a 6 é mega. Então, quando eu for escrever aqui, ó, tensão em Y é igual a 3,56, tô arredondando aqui, mega pascal. Tá bom? Ó como fica mais bonitinho. Então, agora a gente vai fazer a tensão no eixo Z. Tensão em Z é igual o momento de Z vezes a linha neutra que ele está atuando, aliás, a linha neutra da peça, dividido pelo momento de inércia em Z. Mesmo raciocínio. Então, tenho nosso momento em Z, que a gente já calculou, que vale 6.928, 6.928, né? Vezes, ó, aonde que a linha neutra está passando aqui em Z? A linha neutra está passando bem no meio da peça, né? Certo? Bem o meio, ela já apontou aqui aonde é o meio da peça e aonde a linha neutra está, aonde o eixo Z tá passando. Lembra que eu falei para vocês que a flexão oblíqua ela se caracteriza porque um dos eixos está fora da linha neutra? Nesse caso era o nosso eixo Y. Eu até desenhei ele mais aqui pro lado para vocês entenderem, ó. Tá vendo, ó? Aqui o meio vale 0,075. Ele está atuando mais para a esquerda. Já o eixo Z está bem no centro da nossa figura geométrica. E bem o centro dela é onde passa a linha neutra, onde atua a linha neutra, tá bom? Então, o centro dela em relação a Z vale 0,15 metros. Então, tenho 6.928 vezes 0,15 dividido pelo momento de inércia em Z, que a gente calculou lá em cima. 33,75 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui será... Ó, vamos calcular. 6.928 vezes 0,15 dividido 33,75 vezes 10 elevado a menos 5. Ó, aqui tá a nossa vírgula, né? Eu vou andar para a esquerda até chegar aqui, não antes do 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é mega, né? A gente já sabe que se andou 6 casas para a esquerda, é 10 elevado a 6 positivo. 10 elevado a 6 positivo é mega, é mega. Então, a gente tem 3,079 mega. Eu vou arredondar o 7 para 8, porque esse próximo número aqui é maior do que 5. Então, 3,08 megapascal. Então, a nossa tensão em Z é igual a 3,08 megapascal.
Pascal, tá? A gente faz esses arredondamentos aqui porque depois vai ficar mais fácil de calcular, tá bom? Show de bola. Agora a gente precisa analisar. Ó, a gente já encontrou qual é a tensão que atua em Y e qual a tensão que atua em Z, certo? Então agora a gente, com essa tabelinha que a gente fez, a gente vai analisar qual é a intensidade dessas forças que estão atuando aqui, né? Dessas tensões. Porque, ó, por exemplo, o meu ponto A, ele está sendo tracionado em relação a Y e também está sofrendo tração em relação a Z. Então, vocês concordam comigo que ele será maior, por exemplo, que o ponto C? Por quê? Porque o ponto C está sofrendo tração em relação ao Y e está sofrendo compressão em relação a Z, né? Ou seja, tem uma força nessa direção e uma força nessa direção, né? Então, a intensidade será diferente do ponto A, por exemplo, que a força estão na mesma direção, entendeu? Então, para fazer essa análise, esse resultado, a gente faz o seguinte, ó. Vamos escrever todos os pontos aqui. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, tá? Aqui, ó, eu vou escrever tudo relacionado ao eixo Y, tá? E mais para cá eu vou escrever tudo relacionado ao eixo Z, tá bom? Então vamos lá. O ponto A em relação ao eixo Y, o que ele está sofrendo? Ó, o ponto A em relação ao eixo Y, ó, Y, A. O ponto A em relação ao Y está sofrendo tração. Se ele está sofrendo tração, ele é positivo. Então, a tensão Y em relação ao eixo Y, o ponto A em relação ao eixo Y está sofrendo tração. Então, tenho 3,56 positivo. Certo? Beleza. E o ponto A em relação ao eixo Z também está sofrendo tração. Então, eu vou ter 3,56 mais 3,08. Mais 3,08. Tá bom? Vamos para a análise do ponto B. Ó, o ponto B, ele está, em relação a Y, ele está sofrendo compressão. Ponto B, em relação a Y, está sofrendo compressão. Se ele está sofrendo compressão, é negativo. Então, o ponto B em relação a Y é 3,56 negativo. Menos 3,56. E o ponto B em relação ao eixo Z está sofrendo tração. Então, mais 3,08. Certo? Vamos para a análise do ponto C. Ó, o ponto C em relação ao Y, tração. Se é tração, é positivo. 3,56. Né? E o ponto C em relação ao eixo Z é compressão. Menos 3,08.
Agora vamos ao ponto D. Ó, o ponto D em relação ao eixo Y está sofrendo compressão, então é negativo. Menos 3,56, tá? E o ponto D em relação ao eixo Z também está sendo comprimido. Então, também é negativo, menos 3,08, tá bom? Isso aqui é tudo megapascal. Então, vamos lá. Ó, qual o que está acontecendo no ponto A? No ponto A, em relação a Y, ele está sendo tracionado, em relação a Z está sendo tracionado. Então, tudo é positivo. Então, a gente tem 3,56 mais 3,08 em relação a A. Ó, 6,64 megapascal. Então, aqui a intensidade de A é 6,64 megapascal. Olha só, o resultado saiu positivo. Se saiu positivo, é tração. Então, eu vou escrever aqui, ele está sofrendo tração, tá? Beleza. Agora o ponto B. Ponto B é compressão e tração. Então, a gente coloca aqui, ó, menos 3,56 mais 3,08. Ó, menos 0,48. Menos 0,48 megapascal. O que esse menos significa? Que ele está sendo comprimido. Então, aqui ele sofre compressão. Tá bom? Show de bola. Agora eu tenho tração em Y em relação ao ponto Z, eu tenho tração e compressão em Z. Então, eu vou ter 3,56 menos 3,08. 0,48 megapascal. Positivo. Se é positivo, ele sofre tração. Tá? Beleza. Agora, o ponto C, o ponto D. O ponto D sofre compressão em Y e compressão em Z. Então, menos 3,56 menos 3,08. Menos 6,64. Menos 6,64 megapascal. Se é negativo, está sofrendo compressão. Beleza? Então tá bom. Então aqui a gente já tem a intensidade que cada canto, cada extremidade da nossa figura tá sofrendo, né? É exatamente o que ela pede aqui, ó. Ó, determine a flexão máxima em cada quina da seção transversal. A gente nomeou e chegamos aos valores das tensões máximas. Ó, percebam que esse corpo está em equilíbrio, né? Então, o ponto A mais o ponto C, mais o ponto D, a soma dos dois tem que dar 0. Tá vendo, ó? E o ponto B e o ponto C também estão em equilíbrio, ó. A soma dos dois dá 0. A soma de tudo isso daqui dá 0. Então, isso prova que a nossa conta está certa. Se vocês quiserem verificar isso durante a prova, tem que sempre dar esses resultados, tá bom? Para o corpo ficar em equilíbrio. Então, agora a gente vai para a segunda parte, que ela pergunta, aqui, ó, ela também quer saber o ângulo do eixo neutro. Bom, isso é fácil, ó. O ângulo do eixo neutro
Para fazer essa continha, a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. Alfa em relação a z é igual a arco tangente do momento de inércia em z dividido pelo momento de inércia em y, vezes tangente de θ. Essa é a fórmula, tá? Ó, momento de inércia em z, a gente encontrou. A gente já tem um momento de inércia em z. Momento de inércia em y também já encontramos. Tangente de θ, esse θ é o ângulo que ela deu, que vale 30 graus. 30 graus. Então, a gente sempre vai analisar em relação ao ângulo que ela deu, ó. Ó, se ela deu esse ângulo de 30 graus em relação a z, percebam que a gente vai encontrar alfa em relação a z. E quando a gente encontrar alfa em relação a z, o momento de inércia em z vai ficar em cima e o momento de inércia em y vai ficar embaixo. Ah, e se ela desse em relação a y? Aí seria alfa de y é arco tangente de momento de inércia em y dividido pelo momento de inércia em z. E aqui o ângulo que ela der aqui, entendeu? Então vamos lá. Vamos substituir os valores. O ângulo de z será arco tangente de... Quem é meu momento de inércia em y? É em z, que a gente encontrou aqui em cima. 33,75. Ó, 33,75 vezes 10. 33,75 vezes 10 elevado a menos 5. Dividido, o momento de inércia em y, que a gente encontrou, é 84,375 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso multiplica a tangente de 30 graus. Tá? Eu vou fazer isso na calculadora para vocês se identificarem. Então vamos lá. Ó, para dividir esse número por esse, eu tenho que colocar esse número em parênteses, tá? Dentro de parênteses, dividido por esse número dentro de parênteses também. Senão vai ser aquilo que eu falei para vocês. Ele vai dividir 3375 por 84 e tal, depois vai multiplicar por tudo isso. E não é isso que a gente quer. Então, vou fazer 33,75 vezes 10 elevado a menos 5, dividido 84,375 vezes 10 elevado a menos 6. Ó, essa continha toda deu 4. Então, vou ter relação a z igual a arco tangente de 4 vezes a tangente de 30 graus. Então, o nosso z será... Aqui eu vou fazer direto, tá? Ó, nosso resultado foi 4, né? 4 vezes tangente de 30. 2, esse número aqui. Agora, eu tenho que tirar o arco tangente disso. Como faz isso na calculadora, ó? Na minha, é shift tangente na menos 1. Arco tangente significa isso, é tangente na menos 1. Tá vendo aqui em cima, ó? Tangente na menos 1. Então, eu tenho... Primeiro tem que fazer
shift, tangente na -1 e aqui ANS. Esse ANS que eu expliquei para vocês é o resultado anterior. É como se ela tivesse uma memória para resultado instantâneo, entendeu? Isso aqui é igual 66,58 graus. Beleza. 66,58 graus. Então esse daqui é o ângulo que ela pediu pra gente encontrar. Ângulo do eixo neutro. Beleza, galera? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Esse vídeo ficou bastante longo por causa da questão em si, tá? Se tiverem dúvida em algum outro ponto que eu deixei de explicar, ou que vocês gostariam de que eu explicasse novamente, é só deixar nos comentários, tá? Inscrevam-se no canal para vocês receberem as atualizações, tá bom? Ativa o sininho também, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.